Vamos nessa então, pessoal. Nessa aula de agora a gente vai falar sobre ligação de DPS em cascata, ok? Então vamos lá. Se de repente alguém que está assistindo essa aula não sabe o que é um DPS e qual a função do DPS, vamos lá, pessoal, um resumo bem rápido e bem simples. O DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Ele tem a função de proteger equipamentos elétricos contra o surto elétrico. Então, o que é o surto elétrico? Pessoal, na verdade o surto elétrico é o aumento excessivo da tensão elétrica. Como assim? De repente o teu aparelho está lá funcionando, recebendo uma tensão de 127 volts e depois, de repente, por algum motivo, esses 127 volts se transformam em 1.500 volts, 2.000 volts, 3.000 volts e assim vai, ok? Então, o que o DPS faz? Ele desvia esse excesso de tensão, protegendo assim o equipamento, ou seja, evitando que o equipamento queime. Tá certo aí, pessoal? Bacana? Então essa é a função do DPS, ok? Então agora que você já sabe, ou até mesmo relembrou a função do DPS, vamos nessa então, pessoal. Vamos seguindo. Vamos lá. Olha só, observe o seguinte, a gente vai partir do princípio que a tensão de alimentação é 127 volts ou 220 volts entre fase e neutro. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente na tua cidade a tua tensão entre fase e neutro é 127. Ou de repente na tua cidade a tua tensão entre fase e neutro é 220 volts, ok? Então é por isso que a gente vai partir desse princípio. Então nós temos aí basicamente a representação da instalação elétrica de uma residência, onde nós temos aí o medidor de energia, nós temos o quadro de distribuição e temos também uma caixinha 4x2, ok? Pessoal, nós não vamos entrar na questão de distribuição de circuito, ligação de dispositivo DR, apesar de termos um aqui no quadro de distribuição, mas nós não vamos nos aprofundar nessa questão, tá? O objetivo dessa aula é simplesmente os DPS, ok? Então, tem somente uma caixinha 4x2 aqui nessa representação, porque é o suficiente para representar todas as caixinhas dentro de uma residência, ok, pessoal? Porque, na verdade, se você pudesse olhar para uma instalação elétrica de uma residência com a visão de raio-x, você ia enxergar mais ou menos dessa forma. Então, observe aí, ó. Você iria enxergar várias caixinhas, 4x2, iria enxergar outros tipos de caixinha, como, por exemplo, essa de iluminação e até mesmo o quadro de distribuição, todos eles interligados dentro da parede, interligados através de eletrodutos ou até mesmo conduítes, ok, pessoal? Então é dessa forma que acontece. E agora que você já tem uma ideia mais ou menos de como acontece, vamos voltar para a tela anterior. Vamos nessa, pessoal. Nessa caixinha 4x2 eu vou precisar colocar uma tomada, e aí essa é a única ligação que a gente vai presenciar saindo dentro do quadro de distribuição, ok? Até porque para ligar uma tomada eu vou precisar de uma fase, então observe aí. Vou precisar também de um neutro, ok? Vou precisar também de um aterramento. E aí, é claro, vou precisar da tomada, chegando aí a tomada, e nós vamos ligar todos esses cabos na parte de trás da tomada e depois fixar ela na caixinha 4x2. Bacana? Então agora que nós já temos a nossa tomada devidamente instalada, vamos nessa. Pessoal, observe aqui dentro do nosso quadro de distribuição, nós temos aqui dois DPS, um ligado na fase e o outro no neutro, ok? E esses dois DPS, por si só, dentro do quadro de distribuição, já proporcionam uma ótima proteção para os equipamentos que estão ligados nesse quadro, ok? Estão alimentados por essa energia. Só que essa proteção com DPS, ela pode ficar ainda melhor. Como assim? A partir do momento que a gente instala reforços, ou seja, novos DPS. Como, por exemplo, um DPS no quadro de distribuição, aliás, um DPS na caixa de medição, e aí a gente pode colocar um DPS na caixa de medição igual ao DPS que nós temos no quadro de distribuição. Observe aí, pessoal, tá? O DPS convencional, vamos dizer assim, e nós podemos também colocar na caixa de medição um DPS perfurante como esse daí, ok? Como é que funciona o DPS perfurante? Para quem ainda não sabe, pessoal, funciona da seguinte forma, olha só. O cabo passa por aqui, ó, e essa parte aqui pontiaguda, olha, fura o cabo, ok? E a partir do momento que fura o cabo, o DPS já entra em contato com o cabo, e nessa parte aqui de baixo é ligado o cabo de aterramento, ok, pessoal? Bacana? Então agora que você já entendeu, vamos voltar aqui, ó. Um outro detalhe importante, posso colocar um outro DPS para o neutro na minha caixa de medição, assim, dessa forma? Pessoal, pode, mas não é necessário, ok? Nessa situação aqui não é necessário, mas daqui a pouco eu digo para vocês por que não é necessário. E aí nós vamos deixar somente um DPS na nossa fase na caixa do relógio de medição. Bacana? E aí, como eu já havia dito para vocês antes, é ligado nesse DPS o cabo de aterramento, ok, pessoal? E aí com isso já está concluída a ligação do DPS perfurante na nossa caixa de medição. Agora a gente pode mostrar para vocês como é que fica a ligação do DPS convencional, DPS tradicional? Pode sim. Então vamos observar como é que fica. Olha só, pessoal, a fase que sai do disjuntor, ele deriva
e ligo o DPS pela parte de cima, poderia ser pela parte de baixo também. E aí, como o nosso foi pela parte de cima, pela parte de baixo vai sair direto para o aterramento. Com isso a gente conclui também a ligação desse outro modelo de DPS. Bacana, pessoal? Então observe que com isso nós temos aí o nosso primeiro reforço de DPS, ok, pessoal? E aí eu vou trazer um outro reforço aqui para vocês. Olha só, pessoal, bem simples. Observa aí que apareceu 2 modelos de DPS. Na verdade, todos os 2 DPS que vocês estão vendo aí agora são DPS classe 3, e esses DPS eles são ligados diretamente na tomada, ok? Eles funcionam dessa forma aqui, ó. Observem, pessoal. Ele tem aqui o pino para ligar na tomada, e na parte de trás deles você tem uma outra tomada onde você vai ligar o equipamento que você queira proteger. Ok? Que equipamentos são esses? É vocês que vão escolher. Geralmente, a gente escolhe instalar esses DPS nas tomadas que vai alimentar equipamentos mais caros, ok, pessoal? Equipamentos que, se queimar, vai te causar um prejuízo gigantesco. Bacana? Como, por exemplo, a tua televisão, uma impressora, um computador, ok, pessoal? Uma câmera de segurança, e aí é você que vai definir o que vai estar, o que é mais, o que vai ser mais preciso proteger. Caso você queira, você pode instalar um desse em todas as tomadas dentro da tua residência, sim, sem problema nenhum, ok, pessoal? Mas caso você não possa fazer isso, é só você selecionar qual é o equipamento que mais você quer proteger, e é só ligar esse modelo de DPS na tomada desse equipamento, ok? Então agora que você já entendeu, vamos nessa. Pessoal, qual você deve escolher, de 2 pinos ou de 3 pinos? Na verdade, depende do equipamento. Se de repente o plug do teu equipamento, do equipamento que tu quer proteger, tem 2 pinos, você vai escolher o DPS de 2 pinos. Se o equipamento que você quer proteger tem 3 pinos, você vai escolher o DPS de 3 pinos. E aí, a partir do momento que você escolheu, simplesmente é só ligar na tomada, ok, pessoal? Então observe que a partir do momento que ele foi ligado na tomada, por detrás dele fica uma tomada disponível, onde você vai ligar o equipamento que você deseja proteger. Bacana, pessoal, até aí? Então, olha só, nós temos aí 3 pontos diferentes onde a gente fez a ligação de DPS. Na caixa de medição, no quadro de distribuição e nas tomadas. A essas ligações, pessoal, de DPS, nós chamamos de ligação de DPS em cascata. Ok, gente? Então, é dessa forma que a gente faz a ligação de DPS em cascata. Bacana? Terminou por aí? Não, de forma alguma. Tem um outro detalhe bem importante que você precisa prestar bastante atenção. Vamos nessa, olha só. Se a tua tensão de alimentação for 127 volts, então lá na caixa de medição você deve colocar um DPS classe 2 ou classe 1/2, ok, pessoal? Em uma caixa de medição de uma residência é o suficiente, tá? Essa classe de DPS, e ele deve ser de 175 ou 275 volts, e eu sugiro para vocês colocar um DPS também de 60 kA. Bacana, pessoal? Beleza? Já no quadro de distribuição, tem que ser de 175 ou 275 volts, e aqui pode ser um pouquinho menos, de 45 kA, para ficar bem bacana, tá? No quadro de distribuição, os DPS eles devem ser de classe 2, beleza? E já dentro da residência, o DPS classe 3, que vai ser ligado dentro da tomada, ele pode ser de 10 ou 20 amperes. O que significa isso? Significa que se o aparelho que você vai proteger, ele tiver uma corrente elétrica de 10 amperes ou menor que isso, o DPS tem que ser de 10 amperes, tá? Agora, se o aparelho que você vai proteger possui uma corrente elétrica maior do que 10 amperes, você deve escolher o DPS de 20 amperes. Beleza até aí, pessoal? Posso utilizar outros critérios de escolha? Pode sim, pessoal, sem problema nenhum, tá? A princípio eu estou sugerindo esse critério de escolha para vocês, beleza? Então vamos nessa. Um outro detalhe, pessoal, se a tua tensão de alimentação for 220 volts, então na caixa de medição o DPS tem que ser de no mínimo 275 volts, 60 kA, a classificação continua a mesma, tá? Já no quadro de distribuição também de no mínimo 275 volts, 45 kA, classificação também continua a mesma, e o mesmo raciocínio também para o DPS classe 3, que é aquele que você vai ligar direto na tomada. Beleza, pessoal? E agora, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver um resumo dos DPS em atividade, da interação entre eles, como é que eles agem para proteger aí os nossos equipamentos. Vamos lá. Então imagina chegando aí um surto elétrico, e aí o surto elétrico vai fazer o primeiro ataque na residência. E aí ele começa passando pela caixa de medição, e aí se depara com o primeiro DPS, e aí ele já recebe a primeira porrada, olha só. E na primeira porrada ele já
já cai um pouquinho, mas mesmo assim ele é gaiato, não desiste, segue para dentro da residência, passando pelo quadro de distribuição. Lá ele se depara com mais 2 DPS, e esses DPS dão uma outra porrada. Olha só, pessoal, detona o surto elétrico. Ele diminui mais um pouco, e aí segue para dentro da residência, ainda na esperança de queimar algum equipamento, mas chegando lá, ele se depara com DPS classe 3, e o DPS classe 3 termina de acabar com esse surto elétrico, ok, pessoal? Com isso, os equipamentos continuam aí sempre muito bem protegidos, ok, pessoal? Então, é dessa forma que atua aí os DPS em cascata, ok, gente? Beleza, então, pessoal, essa aula termina por aqui, e aí a gente se encontra em outras aulas. Valeu, pessoal? Caso não entendeu, volta de novo, revisa, e aí com certeza você vai entender e tirar todas as tuas dúvidas. Valeu, gente? Um abraço a todos.